Olá, nós estamos no curso Tecnodocência e Abordagem Visual. Eu sou a Bruna e nós vamos dar início ao módulo Realidade Virtual. Esse curso é ofertado pela Universidade Federal do Ceará e pelo Laboratório Tecnodocência e nós estamos sob a coordenação da professora doutora Luciana de Lima. Então vamos lá, né? Inicialmente, eu trouxe o seguinte questionamento para vocês. O que é realidade virtual? Que algumas vezes a gente vai chamar aqui de RV. Alguém já ouviu falar, já conhece, já utilizou no seu cotidiano, nas suas aulas? Vocês sabem o que é realidade virtual? Conforme Kearney e Scott 2007, a realidade virtual é uma interface computacional onde é possível navegar e interagir em um ambiente tridimensional utilizando dispositivos multissensoriais. Ou seja, ela é um ambiente sintético tridimensional que é gerado por uma máquina em tempo real, que utiliza canais multissensoriais. Assim, pessoal, é como se ela fosse uma tentativa de convencer, o usuário de que ele se encontra em uma outra realidade. Em um contexto mais avançado, por exemplo, os equipamentos de realidade virtual, eles simulam a capacidade de interagir com o mundo criado, chegando ao ponto de que o usuário vai poder tocar os objetos do mundo virtual e vai fazer com que eles respondam ou mudem de acordo com suas ações. Eu trouxe aqui para vocês um breve histórico sobre a realidade virtual, desde o seu início até o que a gente tem hoje, tá certo? Alguns estudiosos vão afirmar, que a realidade virtual teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, com a indústria de simulação, a partir dos simuladores de voo que a Força Aérea dos Estados Unidos começaram a construir, para fazer aí os seus ensaios e seus treinamentos. A indústria do entretenimento, também teve um papel primordial para o surgimento, para o desenvolvimento da realidade virtual. Ela teve grande importância, principalmente aí por meio desse simulador, que eu trouxe essa imagem para vocês, que ficou conhecido como Sensorama, tá certo? Esse simulador, ele prometia, trazer diversas incrementações aí para tecnológicas, para o entretenimento, certo? O que ele prometia? Ele prometia uma visualização em 3D, uma visão ampla do espaço, prometia movimento, cor, o som estéreo, aromas, ventos, vibrações, enfim, prometia um mundo, E apesar de ele não ter sido um sucesso comercial, ele já utilizava um dispositivo aí para visão estereoscópica, que é o que a gente conhece como visão em 3D. E ele foi o precursor da imersão do usuário, em um ambiente artificial. Lembrando, pessoal, que essa visão estereoscópica é exatamente o quê? É a visão tridimensional que pode ser obtida a partir de duas imagens de um mesmo objeto, que vão ser tomadas de pontos de vista distintos. No que diz respeito aí à posição da câmera, dois pontos diferentes, certo? Cada uma das fotos, elas vão poder ser observadas simultaneamente, por apenas um dos olhos. E as imagens, produzidas por essas fotos vão ser enviadas ao cérebro, produzindo então essa visão estereoscópica. Quando a gente pega, por exemplo, uma imagem de celular e coloca a opção de visualização em realidade virtual, vocês vão ver lá que a tela do celular ela se divide em duas imagens. Isso é que vai dar essa sensação aí de imagem 3D, É o que a gente conhece então como visão estereoscópica, tá certo? Aí, em 1965, o Ivan Sutherland, que foi o precursor da computação gráfica e da indústria CAD, ele criou um videocapacete, que era voltado totalmente o quê? A função dele, inicialmente era para a computação gráfica, E ele possibilitava o quê? O usuário enxergar, movimentando a cabeça para diferentes lados.
né? Isso aí foi a primeira e a gente começou a adentrar, então, né, o que a gente conhece hoje como esses óculos de realidade virtual, né? E a partir da década de 1980, a NASA também começou a criar dispositivos, né, para simulação de ambientes virtuais, principalmente aí com os dispositivos sonoros e as luvas de dados, né, conhecidos como Data Glove, né, que permitiu o quê? Que o usuário manipulasse objetos virtuais, né, a partir dos movimentos das mãos, né? Entrou a questão do multissensorial aí mais a fundo, né, com a produção dessas luvas. E a partir disso, né, começou-se a ter uma percepção de que esses objetos eles poderiam ser comerciáveis, né? E em 1989, né, a Autodesk apresentou então o primeiro sistema de realidade virtual, né, voltado para os computadores pessoais. E até chegar ao que a gente tem hoje, né, que são esses óculos aí de papelão produzidos pelo Google em 2014, né, que fez com que a realidade virtual se difundisse mundo afora e que se tornasse cada vez mais acessível, né, aí como a gente conhece hoje. A realidade virtual, ela pode ser caracterizada pela integração de três ideias básicas. Nem sempre essas três ideias vão estar reunidas, mas elas caracterizam, né, bastante o que é a realidade virtual. Né? A primeira delas é a imersão, que é a sensação de estar dentro do ambiente. Nem sempre isso vai ser possível na realidade virtual, né? Mas é uma característica muito presente, essa questão do usuário se sentir dentro daquele ambiente virtual. Outra característica é a interação, que é a capacidade do computador de detectar, né, as entradas do usuário e modificar em tempo real o mundo virtual. A interação, pessoal, vai indicar muito o quê? Mudanças de acordo com os comandos do usuário. Né? Isso vai explicar, por exemplo, né, a utilização da realidade virtual para o divertimento, né? Visto que a interação é um dos principais, né, um dos princípios básicos do videogame. Por exemplo, a interação por videogame pode se dar por meio de um controle remoto, né? Ou por meio de uma câmera, no caso do Kinect, ou por meio de um sensor infravermelho, no caso do Wii, certo? Então, a realidade virtual pode permitir também essa interação, certo? E no caso da realidade virtual, por exemplo, com a utilização do cardboard, né, vai ser disponibilizado como interação, né, a questão da movimentação, certo? O usuário, quando ele se movimenta, vai ter uma mudança também de cenário de acordo com a movimentação do usuário, tá certo? Outra característica da realidade virtual diz respeito ao envolvimento, né? E o envolvimento ele é ligado ao grau de estimulação para o comprometimento em determinada atividade, né? Como, por exemplo, participar de um jogo ou a própria visualização de um ambiente virtual, tá certo? Além disso, a realidade virtual, né, mais a fundo, né, ela pode ser imersiva ou não imersiva. Como eu falei anteriormente, nem sempre as características vão aparecer, né, exatamente como foram citadas no que eu falei anteriormente. Mas quando a realidade virtual ela é imersiva, ela vai ser composta, né, por sistemas imersivos. E quais são esses sistemas imersivos? O capacete, os óculos de realidade virtual, as projeções, né? E ela vai possibilitar que o utilizador, né, tenha uma inclusão experimentada, ou seja, ele vai se sentir, né, dentro do ambiente. Por outro lado, a realidade virtual ela pode ser também não imersiva, né? Quando se utiliza, né, de sistemas não imersivos, como a tela, né, o monitor do computador, a tela de um tablet, a própria tela de um celular que não possibilita aí a visualização estereoscópica, né? Mas não vai deixar de ser a realidade virtual, tá certo?
Eu trouxe aqui, pessoal, uma classificação também de acordo com os tipos de aplicativos, tá certo? Eles podem ser passivos, exploratórios e interativos, né? Que eu vou explicar aqui para vocês. O aplicativo passivo, né? É um aplicativo onde os pontos de observação são explícitos e controlados exclusivamente pelo software. A gente tem como exemplo aí os vídeos disponibilizados no YouTube, né? Que eles vão nortear, vão indicar o que o usuário vai visualizar, né? Eles também podem ser do tipo exploratório. No exploratório, o utilizador pode escolher as rotas, né, e os pontos de observação, sem interagir com o ambiente. O utilizador, apesar dele escolher a rota, o caminho que vai ser direcionado, ele não vai interagir, ele só vai poder explorar aquele ambiente virtual, né, de modo que ele desejar. Né? Já o interativo, nele o utilizador vai conseguir explorar o ambiente, né? E este vai reagir às ações do utilizador, como por exemplo um aplicativo que permite que o usuário abra uma porta ou faça um carinho em determinado animal, né? Ele, como o próprio nome está dizendo, vai ser um aplicativo que vai permitir aí essa interação. Eu trouxe aqui, né, dois exemplos de óculos de realidade virtual, que são os dois exemplos assim dos mais acessíveis, digamos assim. Né? Existem vários óculos de realidade virtual da própria empresa Google, né? Também existe de algumas empresas de celulares, por exemplo, como a Samsung. Enfim, existe uma infinidade de óculos de realidade virtual, mas hoje eu resolvi trazer para vocês dois exemplos de óculos aí bem acessíveis. Né? O primeiro que eu trouxe, esse da esquerda, é o Google Cardboard, né? Que é um óculos que pode ser comprado pelo próprio site do Google, né? Que é o arvr.google.com, né? Falando assim de fácil entendimento. E ele é basicamente feito com as lentes biconvexas, né, e com papelão. E existe a possibilidade, né, de que nós mesmos, né, façamos a produção desses óculos. E aí que entra, pessoal, a questão da acessibilidade, né? O acesso a essa tecnologia que o Google acabou disponibilizando aí para os seus usuários, tá certo? Nesse site, o Google também disponibiliza o molde, onde a pessoa pode ir lá imprimir, né, para pegar um papelão qualquer e fazer esses óculos, tá certo? Essas lentes, pessoal, também são bem baratas. Se você comprar em uma quantidade boa, 30, 50, né, você consegue encontrar um pazinho desse por 50 centavos, tá certo? Esses sites esses sites aí de compras que a gente encontra aí na internet, né? Então, esse é o óculos que eu considero mais acessível de realidade virtual. É o que mais se aproxima, por exemplo, de uma realidade de uma sala de aula, tá certo? Esse outro exemplo que eu trouxe, né, que é o VR Box, é como se fosse um aprimoramento aí do cardboard, né? É como se fosse um cardboard mais arrumadinho, né? E não tem outras funções, ele apenas é feito com material mais resistente, né? E tem esse encaixezinho aí para a cabeça. Ele é na faixa de uns R$60, R$30, dependendo de onde, dos sites aí que você procurar, você pode encontrar ele bem barato. E até de outras marcas também, nessa faixa de R$30, R$60, né? Se você for comprar ele numa loja física, talvez seja uns 120, já é um pouco mais encarecido, certo? Eu trouxe esses exemplos em óculos para você já terem uma familiarizada, né, com o equipamento, tá certo? Pessoal, e como é que a gente vai utilizar a realidade virtual, né? Vocês já utilizaram esse recurso em algum momento? Como é que ele pode ser utilizado? Eu trouxe aqui para vocês, né, uma base inicial de como utilizar a realidade virtual, tá certo? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer, né, é pegar o celular de vocês
e fazer uma breve procura aí por aplicativos. O aplicativo que eu considero primordial, o primeiro, inicial que vocês têm que ter, né, é esse da imagenzinha mais à esquerda, que leva o mesmo nome dos óculos, né, que é o aplicativo Cardboard. Aí vocês vão baixar esse aplicativo. Se vocês não conseguirem baixar esse aplicativo, quer dizer que o celular de vocês ele não vai suportar, infelizmente, a utilização da realidade virtual, tá certo? É o primeiro indício aí que vocês não vão conseguir. Mas atualmente os celulares mais básicos já estão vindo aí com esse suporte para a realidade virtual, tá certo? Nessa imagem do meio eu coloquei a interface, né, do aplicativo, que é bem interessante, é como se fosse um repositório, né, que os aplicativos que são ligados ao Cardboard vão se acumular aí nessa pasta, digamos assim, quando vocês começarem a baixar, né. Eu coloquei o Expedições, o Street View, o canal de vídeos do YouTube de vídeos em 360 e a câmera do Cardboard, que também é muito interessante para você fazer imagens em 360, né? Mas são imagens panorâmicas, tá certo? E o Street View, pessoal, é como se fosse o Maps, mas que você consegue visualizar as imagens em 360 da própria empresa, né, do Google, ou enviada aí por usuários, né? Ele é um aplicativo que permite a colaboração dos usuários, é muito interessante. E esse Expedições é um aplicativo que ele já traz lugares pré-definidos para você enveredar por eles, tá certo? Outro aplicativo que eu considero bem interessante, né, é esse Google Arts and Culture, que traz mais variados assuntos. Então seria interessante que vocês baixassem para ver como ele pode se encaixar aí nas aulas de vocês ou em algo que vocês queiram fazer, tá certo? Eu trouxe aqui um exemplo, né, de como utilizar a realidade virtual, um exemplo bem simples, assim, só de cara para vocês terem uma ideia, né, uma noção. Isso eu utilizei numa aula que era uma aula muito curta, que não tinha, né, muito como estender, então eu utilizei só mesmo que para fazer uma primeira apresentação aí para os estudantes em relação à realidade virtual. O que eu peguei? Eu peguei as imagens do livro e procurei, né, no Street View e mostrei para os alunos a imagem 360 graus que estava lá no livro, né, como um modo de instigar os alunos, né, a olharem com outros olhos para aquelas imagens que estavam nos livros, certo? Isso daqui, no caso, na minha aula, que foi a aula de geografia, né, isso aqui é muito interessante, essa questão visual, né, para a geografia. E vocês têm que se atentarem aí a como esse recurso pode se encaixar nas aulas de vocês, de acordo com as disciplinas de vocês, enfim, de acordo com o que vocês desejam, tá certo? Pessoal, e essa perguntazinha aqui é mais uma pergunta reflexiva, né? Como é que a gente vai utilizar a realidade virtual para aprender melhor, né? O que a gente tem que se atentar? A realidade virtual ela é apenas um recurso, né? O modo como a gente vai utilizar é que vai dizer, né, se ela vai trazer algum diferencial ou não. Eu trouxe aqui, né, três norteadores, três teóricos, né, norteadores aí, para fazer com que a gente reflita um pouco sobre como empregar a realidade virtual de modo a trazer, por exemplo, uma metodologia diferenciada, tá certo? O primeiro é o Maceto, né, 2000, que falei sobre mediação pedagógica, né? E na mediação pedagógica, o aluno é o protagonista, né? Enquanto o professor, né, vai ser uma figura importante, mas ele vai aparecer quanto mediador, né, entre o aluno e a sua aprendizagem, certo? Outro teórico muito interessante para se trabalhar com realidade virtual é o Ausubel, né? E o Ausubel ele teoriza aí sobre a aprendizagem significativa, né? Onde
existe uma valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, né? Toda a carga de conhecimentos que o aluno tem vai ser de grande importância, né? E as novas ideias elas vão ser relacionadas a esses conhecimentos anteriores dos alunos, né? A tudo que eles já sabem. Então existe essa valorização aí para assim o aluno conseguir, né, produzir um novo conhecimento e aprender significativamente. Outro teórico, né, que pode ser levado em consideração aí na utilização da realidade virtual é o Papert, né, que vai trabalhar com o construcionismo, né? E o construcionismo traz justamente, né, essa ideia de construção do conhecimento, onde o aluno ele vai construir, né, e vai participar aí de todo o processo de aprendizagem, né? E essa aprendizagem vai se dar principalmente por meio da reflexão, né, desse processo, certo? Eu também resolvi trazer, né, algumas problemáticas aí em torno da realidade virtual. Né? A primeira dela, que todo mundo, quando a gente vai falar sobre realidade virtual, fala, né, a primeira dessas problemáticas é a ausência de recursos, né, dos equipamentos e também dos aplicativos, tá certo? E o que eu sempre costumo falar, quando a gente vai trabalhar com a tecnologia digital, sempre é um grande desafio, né? E o primeiro desafio é esse, realmente, mas aí a gente vai ter que fazer alguns malabarismos para tentar fazer funcionar, tá certo? E a realidade virtual é muito interessante porque ela vai permitir, né, que a gente utilize dos dispositivos móveis. E os dispositivos móveis, apesar, né, de todas as desigualdades, é o dispositivo que a gente mais tem acesso hoje. Quando a gente chega na sala de aula, né, é muito provável que alguns dos alunos tenham celulares, certo? E, então isso vai acabar diminuindo, mesmo nas escolas públicas, isso acaba diminuindo um pouco aí essa questão dessa problemática de ausência de equipamentos, tá certo? Além disso, né, esses óculos, né, o cardboard disponibilizado pelo Google, também é um grande avanço, porque os próprios alunos podem construir, a partir do material, né, reciclado, esses óculos. E em relação aos aplicativos, infelizmente existe ainda uma escassez, mas a gente acaba fazendo algumas adaptações, né, de acordo com os nossos interesses, para fazer com que esses aplicativos que não são voltados para a docência, né, para a sala de aula, sejam utilizados nesse sentido. Outra problemática, né, diz respeito à ausência de formação adequada ou direcionada para utilizar essas tecnologias. Como eu tinha falado anteriormente, não é só ter o dispositivo, o recurso tecnológico, você tem que saber utilizar. Infelizmente, isso é uma das maiores problemáticas relatadas também. Né? Outra questão é a limitação temporal. Né? E uma coisa que eu tenho refletido bastante é que essa limitação temporal ela vai, né, diminuir com o passar do tempo, no sentido de que você vai se planejando e entendendo mais esse processo e a partir dos resultados você vai se empenhando mais, né? Mas a gente tem que pensar sempre que existe essa limitação temporal e que a gente precisa pensar em possibilidades, né, tanto de aproveitamento de tempo como de conseguir, né, esse tempo. E outra problemática aí, que é mais relacionada à questão do próprio uso do equipamento, é a sensação de desconforto que algumas pessoas sentem, né? Estudos já relataram essa sensação de desconforto, tontura, mas não é algo recorrente, né? Não é algo que aconteça sempre, certo? E é isso, pessoal. Trouxe aí, né, algumas das referências que eu citei e espero que vocês, né, curtam os textos e vamos discutir, debater, né, e colocar as ideias para fora, tá bom? Muito obrigada e até mais.